Hoje o nosso papo é com uma convidada mais do que especial. Ela é parceira desse podcast desde o início através da Seja Comunicação, que é produtora do nosso projeto. Mas mais do que isso, ela tem uma história de reencontro linda e real que a gente queria muito trazer para esse espaço. Estamos falando da Luciana Ferraz, a Lu, mãe da Manuela e do João, que tem 1 ano e 17 dias de diferença entre eles. Que loucura, hein, Lu? Comunicadora de alma e fundadora da Seja Comunicação, uma agência que começou quase sem querer entre uma mamada e outra. Exatamente. E que hoje é uma empresa estruturada, com uma equipe linda por trás e que está encabeçando esse nosso projeto. E a gente agradece muito por isso. Que é? A Lu saiu de uma posição de liderança numa grande agência de BH e reconstruiu tudo no seu tempo, no seu ritmo. Hoje, ela diz com toda certeza que está exatamente onde deveria estar. Sim, verdade. Lu, seja muito bem-vinda, menina. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Alguém que representa muitas mulheres que vivem a maternidade de forma intensa. Acho que não tem como ser diferente, Não. né? Mas também ousam sonhar e construir algo próprio, mesmo no meio do caos. E antes da gente começar esse bate-papo, a gente queria te pedir para inaugurar o nosso ritual. A gente vai pedir para todas as convidadas acenderem a sua chama, Que acenderem a sua essência na nossa vela. Então, por favor, É de cheirinho? é de cheirinho, Que maravilhoso. acenda aí com a gente. É o nosso cheiro próprio do Impulsa, que é maravilhoso para quem tem a oportunidade de sentir. Ai, que lindo, nossa, acendi e é com muito alegria que eu tô aqui, gente. Maravilha. Esse projeto é um projeto especial não só para vocês, mas também para a Seja, que eu acho que a gente conseguiu casar duas, duas coisas muito importantes pra gente, que é a inauguração do nosso espaço, também a inauguração do nosso espaço, mas também essa questão da maternidade que pulsou a minha vida para estar aqui hoje e para a gente estar conquistando. Então acho que vai ser uma boa mensagem para as mamães, assim, de que: "Olha, a dificuldade vai passar e você vai se reencontrar e vai dar certo", que aqui deu certo, graças a Deus tá dando certo. Isso mesmo. Isso mesmo, Lu. Então, conta pra gente. Você estava numa posição super consolidada quando se tornou mãe. Primeira viagem, né? O que aconteceu ali dentro de você que fez você abrir mão disso, da sua carreira, e seguir para um outro caminho, né? Olha, num primeiro momento, quando eu engravidei, foi muito interessante, porque eu engravidei planejado, tudo lindo, organizado, e aí fiz o quartinho, estava tudo maravilhoso, tudo lindo. A minha filha nasceu e eu falei: "Nossa, é difícil, mas tá gostoso". Então passou os meus 6 meses, 5 meses de licença maternidade, eu estava adorando. E eu lembro que um dos dias felizes da minha vida foi o dia de voltar ao trabalho. Não foi um momento traumático, eu não chorei, não gritei, fui feliz, deixei os meninos e quando eu sentei, eu lembro exatamente hoje, eu sentei numa mesa de reunião, uma empresa importante aqui de Belo Horizonte, e aí a moça virou e falou assim: "Nossa, ela voltou melhor do que antes", que hoje a gente começou, ela: "Nó, nunca vi voltar melhor, tá animada", eu falei assim: "Gente", aí eu me senti aquela culpa, né, falei: "Nossa, eu tô gostando tanto daqui, Eu de ter deveria estar voltado, feliz. pô, eu tô feliz", Não mas aí deveria. fui, fiz todo o esquema de amamentar tal. E aí meu chefe atual virou pra mim e fez a seguinte pergunta: "E aí, quando vem o próximo? Quando você engravida de novo?". Eu falei: "Nossa, Deus que só se quiser me dar um bebê eu quero, agora engravidar de novo, eu detestei", porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu gostava de fazer minhas coisas e de repente eu tinha que depender para todo mundo para subir uma escada, para guardar um negócio no maleiro, então assim, eu falei e enjoei também nesse processo, né, aí eu falei: "Não, eu vou esperar, não quero não", mal sabia eu que eu já estava grávida de 2 meses. Nossa, gente. Então pensa, uma pessoa que se planejou para voltar, estava tudo organizado, a vida com minha filha, estava tudo bonitinho, muito organizado, e eu descubro que eu ia ser mãe de novo. Só que antes de eu descobrir, nesse primeiro mês que eu fiquei trabalhei 2 meses, então no primeiro mês que eu voltei, eu já estava muito maluca. Aquele início de gravidez, então eu já estava muito nervosa, muito aí todo mundo eu muito agitada, trabalhando, saía de longe para levar minha filha, aquela correria, e eu falei: "Eu tô odiando", e eu comecei a falar: "Não tô gostando da rotina". Só que mal sabe aí o Juninho, me conhecendo muito bem, meu marido, que a gente tem 20 e tantos anos de relacionamento, acho que 24 anos de relacionamento,
Na época ele olhou pra mim e falou assim: "Você tá grávida". Eu falei: "Não tô", ele falou: "Você tá grávida de novo". "Que isso?". Ele pegava assim em mim, né, ele falou assim: "Olha só, seu corpo tá na mesma temperatura que você estava, e você tá tendo as mesmas reações que você teve no início da gestação da Manu. Então você tá grávida, vai fazer um teste de gravidez". Eu falei: "Não, eu menstruei uma vez só". Gente, eu tinha menstruado uma vez só. Meu Deus. Eu falei: "Menstruou uma vez, tá atrasado", mas nem atrasado, porque agora eu tô amamentando, não tenho o tempo. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Não, você vai fazer o teste de gravidez". E eu lembro exatamente da gente fazendo o teste, um olhando para o outro, um segurando um bebê de 3, 4 meses, e aquele caos, a gente vai olhar, a Manu estava com 4 meses, a gente tinha assim 4, 5 meses, eu tinha acabado de fazer 5 meses, que eu já estava com 1 mês de gravidez. Aí ele olhou assim e falou, eu falei: "Meu, Nossa, eu não consigo". eu não consigo nem imaginar. Eu de verdade, não consigo nem Sabe a sensação de gravidez da adolescência? Eu falei: "Gente, eu sou uma mulher madura, como é que eu consigo engravidar? Gente, eu sei prevenir, como é que isso pode acontecer?". mais louco pra mim é como que você consegue ter energia pra engravidar com assim, né, porque Não, não tem não, eu sei exatamente o momento, a hora exata. Eu não consigo nem imaginar o movimento. Pensar os segundos, gente. E aí esse caos todo, eu me vi tendo que fazer uma escolha, e uma escolha que se você me perguntasse: "Ah, você quis fazer esse período?". Não é que eu quis, eu precisei, mas eu fui muito bem amparada, eu conversei com pessoas que foram muito importantes na minha vida, que falaram: "Lu, acho que esse momento é para você descansar, sair aí". Essa pessoa que me deu um conselho, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, ela virou e falou assim: "Você já pensou em abrir o seu próprio negócio?". Eu olhei pra cara dele e falei: "Não, eu sempre trabalhei, imaginei trabalhar para outras pessoas". "Não, que não sei o quê", mas no fim das contas, eu saí. E aí eu também falei: "Não quero passar a gestação inteira do segundo filho trabalhando, já que eu vou ter que sair, eu tenho que cortar daqui a 6 meses, eu vou ter que fazer todas as mudanças na minha vida daqui 6 meses, faço agora". Eu sou desse tipo, eu não sou do tipo que vai esperar. Então eu falei: "Vou fazer agora". Aí fui curtir o tempo com a minha filha sozinha, né, nós 2, foi muito legal. E aí, ainda grávida, eu saí, dei tchau e meu telefone tocou: "Vamos fazer um projeto juntas?". De uma grande amiga minha me chamou, outra Lu, era do Lu e Lu, Lu Andrade e Lu Ferraz. Aí a Lu Andrade me ligou e falou: "Olha, eu tô com um cliente, vamos fazer um projeto junto?". Eu falei: "Vamos". E aí desse projeto eu chamei uma outra amiga para participar, e aí foi nascendo pequenos projetos, alguns nem tão pequenos, durante esse meu período de gestação. Aí o João nasceu, e aí a gente teve uma mudança de vida extraordinária, porque a gente morava numa cobertura, foi para um apartamento pequenininho, com área privativa pequena, então assim, não foi uma mudança só física, foi uma mudança financeira, foi uma mudança de dura. estrutura, de estilo de vida. Eu era uma mulher que era super independente, então assim, pensa uma mulher, 2 carros, 2 vidas, o Juninho ia para trabalhar, eu ia para o meu e ninguém estava nem aí com mudança. Eu saía do meu trabalho e ia pra jantar com as amigas, não tinha essa e de repente eu vou desse caos, dessa vida agitada, pra dentro de casa. Até com o bebê, gente, eu saía pra cima e pra baixo com a Manuela. Aí, mas quando foi com o João, não teve outro jeito, então eu tenho uma pausa de ir pra dentro de casa, e ali dentro, mesmo atendendo os clientes, aí comecei a atender os clientes, porque eu não queria deixar de trabalhar, eu gostava muito. Mas os 2 primeiros anos, primeiro 1 ano e meio de com o João ali, os 2 primeiros anos, né, da gestação, foram muito difíceis, porque acabou que virou o caos, realmente o caos, eu não conseguia uma empregada doméstica na minha casa, que elas iam, ficavam um dia, olhava aquele caos e falava: "Não vou ficar aqui com 2 bebês". E ia embora. Minha mãe ficou doente, minha sogra arrumou um emprego novo, e aí toda a minha rede de apoio que eu tinha planejado foi-se embora pelo meu dedo, assim, eu falei: "Nossa, e agora? O que que eu vou fazer?". E aí eu fui cuidar desses bebês sozinhas por 1 ano e meio, sem pisar na rua sozinha praticamente. Ô Lu, é muita loucura, né, porque eu não consigo nem imaginar o que é viver isso com 2 bebês em casa, porque é isso que você Sabe os falou. gêmeos, mas sabe que não, né, Exato. eles têm fases diferentes do bebê. E aí andando, aquela fase de 1 ano também que foi Exatamente aí que nasceu. Não, nasceu aí. É, não exatamente. pode, não pode, não pode. E era um bebê e um RN no braço, e o outro não pode Sim. É muita loucura. E os projetos rolando ao mesmo tempo, em paralelo, né. os projetos. E aí foi aquela coisa assim, foi tão engraçado que por mais que eu tenha ficado ali 2 anos em casa, eu nunca deixei de ganhar dinheiro. Eu sempre ganhava um dinheiro de um projeto. Eu falei: "Gente, eu continuei trabalhando mesmo no caos". Mas no início era muito difícil, assim, de eu estar ali com essas crianças e de repente estar numa reunião e os meninos estão ali dadando, aí de repente eu chego, tem um menino de 1 ano e meio, um menino de 6 meses, brincando com a aguinha do chuveirinho do banheiro.
e aí todos molhados. Eu falava: "Gente, desculpa, vou ter que resolver encerrar até a reunião, porque meus filhos estão nadando no banheiro", aí você ia lá, era esse tipo de caos que acontecia. Então, assim, graças a Deus, o meu marido me deu muito apoio, mas esse início foi um início muito conturbado, não foi um início fácil. E também não foi uma coisa muito planejada: "Ai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo", os clientes foram chegando. Só que aí eles foram para a escola, eu consegui colocar o João e a Manu na escola com 1 ano e meio do João e 2 anos e meio da Manu. E aí eu respirei, né, e aí com aquelas 4 horas que eles ficavam na escola, eu lembro que eu voltei para casa e fiz assim: "E agora, o que que eu vou fazer da minha vida?". Literalmente, eu falei assim: "Eu tenho 4 horas do meu dia livre". Você quer fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue colocar aí na eu te entendo. E aí eu olhei e falei assim: "Cara, eu podia pegar o telefone e ligar", que eu tenho, graças a Deus, esses meus ex-chefes, né, ele deixou a porta aberta e depois a gente até fez alguns projetos juntos e até hoje ele indica cliente pra gente, é um grande amigo meu e a gente ficou muito próximo. E eu falei: "Se eu ligar para ele agora, eu tenho um emprego de volta". Se eu sabia disso, ou então ele me indicaria para outro lugar. Então eu estava muito tranquila em relação a reposicionamento no mercado, eu ia conseguir voltar. A única coisa que eu pensava era: "Eu quero voltar para trabalhar 8 horas fora, pega a criança, leva, volta, vai valer a pena?". E eu falei: "Já fiz essa escolha lá atrás, foi um momento de refazer a minha escolha de novo, né, então você tem que fazer a escolha de novo". Eu falei: "Não, eu já escolhi largar". Passou-se 2 anos. Então eu vou agora pegar esses clientes que já estão na casa e vou oficializar isso. E aí, nasceu meu terceiro filho, seja comunicação, Seja. um atrás do outro. Lu, e é interessante ver, porque a gente fala muito aqui no Reimpulso dessa mudança que a gente traz, né, quando vem uma maternidade, porque a gente tem essa oportunidade, seja pelas vias boas ou seja pelos perrengues também, né, mas a gente tem essa oportunidade de transformar. Mas eu sei que não foi fácil, né, você já falou com a gente, você também passou momentos aí que desafiadores mesmo, né, teve ali um pânico de estar, Sim. né, sobrecarregada. E eu queria que você contasse um pouquinho também desses desafios e de como que você enxerga a Luciana, né, antes da maternidade, que era acelerada e tudo, e que depois da maternidade você fala que você deu essa pausa, mas ao mesmo tempo você também estava ali É. pulsante, né. É E antes engraçado. de você falar, eu só quero dar um adendo, porque eu conheço o Juninho, e eu achei muito lindo quando a gente veio aqui para falar do Reimpulsa e ele simplesmente entrou no nosso bate-papo, na nossa conversa, justamente nesse momento, assim, com o olhar de parceiro, de pai que também estava passando, né, Por isso. por toda essa turbulência. E quando ele falou: "Não, mas eu sabia que era um momento, não era a essência da Lu, É, né, eu conheço a Lu, eu falou. sei que isso vai passar". Falou. Eu achei de uma sensibilidade, Sei. de um olhar, de uma parceria, que assim, né, foi muito lindo de Ele tá lá no ouvir. switch ouvindo isso, é sacanagem, né, mas tudo bem. Não foi combinado, Não, não é. Juninho. Ele tá lá editando, vendo editando a gente, nosso diretor de hoje. Mas o que foi interessante nesse caos todo, primeiro que houve até um rompimento de muitas coisas, não foi só profissional. Eu revi questões espirituais, revi questões de amizade, revi questões de como que eu queria tocar a minha vida, como que eu queria me relacionar com os meus filhos. Nesse período de 1 ano e meio, parece que eu entrei numa caverna, e essa caverna que eu entrei, era uma caverna de olhar para mim e para minha vida. Gente, eu mudei, não sou a mesma pessoa. E também por causa do caos, eu comecei a ter ansiedade, eu já era uma pessoa ansiosa. Hoje eu consigo olhar para trás e falo: "Olha, ali foi uma crise de ansiedade, ali foi uma crise de ansiedade", então eu já era uma pessoa com traços ansiosos, mas eu nunca vou esquecer do dia que eu fui para o aeroporto. Minha mãe e meu pai decidiram renovar o casamento, 35 anos de casado, em Caraíva. E virou para mim e falou: "Vamos para Caraíva, vou pagar tudo", então eu não tinha nem escolha, eu falava: "Vamos embora". E aí eu fui, peguei o avião, mas antes de pegar o avião, eu olhei assim, na hora que parou na porta do aeroporto, eu falei: "Esses 2 meninos vão chorar". Ele tinha 3 meses, ela tinha 1 ano e 3 meses. Meu Deus. "Eles vão chorar, eu tô tá sozinha, não vou conseguir". E eu não estava sozinha, estava minha irmã no voo, o meu cunhado, o meu marido e tinha gente para me ajudar, só que na minha cabeça eu ia passar os perrengues que eu estava passando lá em casa, porque era isso que acontecia. Minha rotina era um chorar e o outro chorar, era uma fralda sujar e a outra sujar. E assim,
então, aí foi a minha primeira vez que eu senti realmente uma crise de pânico. Eu chorava e meu coração acelerava e eu falava: "Meu Deus, o que está acontecendo?" E aí a minha irmã pegou um, o meu cunhado pegou o outro e o Juninho ficou comigo, que eu acho que é assim, né, da parceria do Juninho. Ele entendeu tudo isso e ele cuidava de mim. Então ele falava muito disso, ele cuidava dos meninos, ele chegava, pegava um, eu pegava outro, mas ele cuidou de mim, assim, de pequenos detalhes, assim, de ele chegar uma vez eu estava sentada no sofá, amamentando uma aqui, dando mamadeira para o outro aqui e eu dormi no sofá. E ele chegou e chorou, ele abriu a porta e me viu ali, ele começou a chorar, ele falou assim: "Nossa, aquilo ali pra mim foi não, ela tá destruída", estava mesmo, destruída. Mas esse recomeço, reestruturação, ela foi aos poucos, não foi da noite para o dia. Até hoje eu passo por essa reestruturação, porque foi tão forte, tão potente na minha vida, que não foi só rever os meus filhos, o amor dos meus filhos, mas me rever as minhas escolhas, aonde eu queria chegar como profissional. Eu nunca me imaginei, por mais que eu amasse comunicação, lá na faculdade a gente brincava e falava: "Vamos montar uma agência que não sei o quê", mas não era a coisa mais latente em mim, tanto que a primeira vez que a gente desenhou a Seja, o nome Seja junto surgiu em 5 anos antes da gente abrir a Seja. Então assim, eu tinha desenhado já a Seja, a gente já teve uma oportunidade de fazer uma sociedade com essa minha amiga, com outra gente, tipo vocês 3 assim, que juntaram: vamos fazer", mas ela não saiu do papel. Nasceu o nome, nasceu a identidade visual, mas não nasceu a Seja em fato, porque não era o momento. E quando esse momento chegou, eu falei: "Cara, tá bom, então eu quero empreender realmente", eu vivi essa experiência e gostei, tem fazendo 10 anos que isso tudo aconteceu, então tá É, só aí fazendo um adendo que os filhos hoje estão com 9, 10 anos, 9, né, 10 anos, isso. E isso também é importante. Olha, a gente está aqui inaugurando o nosso, estúdio, né, com as meninas, né, no outro podcast passado que elas fizeram, o primeiro podcast foi aqui na Seja. Então, isso é uma inauguração de um processo, mas isso só pôde acontecer 10 anos, 9 anos depois do meu primeiro filho. Eu não sonharia fazer isso há 9 anos atrás, nunca. Então tudo tem seu tempo. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente conversou? Que a sua caverna, ela foi tão intensa, que quando você teve esse tempo para você e saiu novamente, você tinha perdido a noção de valores mesmo, né, É. na hora que você foi comprar uma Coca-Cola, você falou: "Gente, mas tá esse É. preço, gente, o que que tá acontecendo, né?". Eu fiquei 2 anos em casa, literalmente. Eu saía com o meu marido, eu saía de casa, gente, lógico que eu saía, mas antes eu chegava numa lanchonete, pedia um salgado e tudo mais. Aí eu lembro exatamente desse dia, porque foi um dia de um baque. A gente estava saindo, ia pra casa e a gente ia pra um evento, eu estava morrendo de fome, eu falei com o Juninho: "Tô morrendo de fome". Aí ele falou: "Vamos parar aqui na boca do fogo?" Parou assim, estacionou e falou assim: "Eu fico aqui no carro com os meninos, que quase você vai lá comprar o que você quer". E aí eu lembro exatamente, eu saindo, cheguei lá, falei: "Quanto que é essa tortinha?" Aí a mulher falou: R$ 10. Eu falei: R$ 10? Isso custava R$ 6. Aí ela virou: "A Coca-Cola custa tanto", eu falei: "Não, onde que tá aí, aonde que tá?" Mas a minha ficha não caiu aí. Eu achei caro e falei: "Nossa, que lugar caro!" E entrei no carro, falei: "Não, mas tá tudo caro". Aí depois eu fui vendo que o meu referencial de preço, a inflação já tinha subido. Foi 2 anos de inflação e eu não percebi, porque eu não saía para comprar uma bala, um chocolate. Então assim, as pessoas falam para mim, muitas amigas falavam assim: "Sai para passear com eles". E eu tinha carrinho de gêmeos, tá. "Sai pra cá", e aí eu tentava ir, só que aí tinha uma Manuela que corria e tinha um João que engatinhava. O que que eu ia fazer? Eu ia ficar com o João engatinhando nas pedras no parquinho, enquanto a empurrava a Manuela no balanço? O que que eu ia fazer? Deixar a Manuela subir sozinha no escorregador enquanto eu carregava? Não tinha jeito. Eu tentava, e aí me cobrava. E aí eu vi no outro podcast, você falou uma coisa assim você falou que toda vez que você tentava fazer um projeto e fazer os projetos te animavam, né. Aham. Ver as coisas, não sei se foi você ou se foi a Ju que você gostava de ver. E aí eu tentava lavar uma louça, "Vamos lavar louça", aí começava a lavar a louça e aí de repente eu tinha que parar a louça no meio para acudir uma criança, então nunca era concluído os processos. Então eu comecei a ver prazer na conclusão das etapas. E aí isso foi me dando ansiedade, foi essas coisas, foi voltar e você não ficar 2 anos em casa sem sair de casa, foi você não conseguir concluir tarefas simples do dia a dia, lavar uma louça, fazer um arroz,
não conseguia concluir sem ser pausado. Então isso foi me dando essa ansiedade, esse reposicionamento da cabeça, mas foi acalmando e eu fui, com o tempo isso foi passando e foi melhorando. Só um destaque aqui que me bateu, você falando, acho que você fez a referência também em algo que eu também já mencionei aqui, que é a caverna, né, a gente entra e eu acho que essa caverna também ela é muito individual, cada um descobre alguma coisa lá dentro, mas o que achei mais interessante na sua fala é, quando a gente sai dela, que na verdade é o nosso resgate, né, quase assim voltando para o mundo, a gente começa a ter prazer em coisas tão simples, É, que a gente quando, eu falo assim, o filho ou os filhos, no seu caso, que eu não consigo nem imaginar assim, esse cenário, eu tô aqui, assim, impactada. Eles são uma grande bênção, trazem muita alegria, preenchem nossa vida, mas ao mesmo tempo eles nos tomam muito sugam, tempo, literal nos sugam, né, literal, é literal literal, mesmo. dentro da barriga nem se fala, né, estão Isso. sugando ali o que a gente tem, o que a gente não tem. E eles tiram da gente o tempo ali da presença, que a Ju fala muito, então eu acho que quando a gente começa a retomar desse lugar de eu posso respirar um pouco e não tá ali 100% pra eles, parece que a gente começa a voltar a viver e ver beleza no simples, né. É o conseguir lavar uma louça, é conseguir tomar um banho de 20 minutos aonde eu não tenho que correr, porque tem 2 pessoas ali chorando, então é muito curioso e eu acho que também é muito gostoso a gente falar assim, a vida no simples que a gente não para pra pensar e depois a gente agradece, né. É, e lembrando que tomar um banho, você só vai conseguir tomar um banho em paz depois de uns 5, 6 anos, então não vá não vá para as expectativas. Hoje a gente passou por isso, eu e Juju, né, Ju? Eu acho que essa questão do tempo, né, e aí a gente dá a percepção que o tempo passou e é uma coisa que eu vivi realmente, né, esses 2 anos, por exemplo, se você me perguntar hoje, assim, o que que aconteceu em 2016, 17 e 18, eu não sei distinguir muito bem. Eu tenho esse problema mesmo, assim, "Que tal ano você fez isso?" Eu não sei. Tem uns anos Não meio de tem. apagão, Não assim, eu né, tenho 3 anos de apagão, são 3 anos, 15, 16 e 17 é um grande apagão na minha memória. E a Seja nasceu nesse período, então tem gente que pergunta assim: "Foi que ano? Foi 16, foi 17?" Eu não s 18, eu não sei ainda, eu sei que está anotado num lugar, porque eu sei dos movimentos, mas de pronto, eu não sei responder. E até hoje não sei, tá. E voltando até no ponto que a Ju trouxe do parceiro, o Juninho é seu sócio aqui na Seja e é um grande parceiro aí de vida. E aí eu queria saber como é que foi essa construção da Seja junto com o seu marido, né, e a gente até o título desse episódio é, né, assim, o negócio crescendo no ritmo dos filhos, Exatamente. né. E aí como que foi isso? Um negócio que querendo ou não é familiar ali, porque é você, seu marido e os filhos ali dentro desse ritmo. Dupla sociedade. Dupla sociedade, até mais eu acho, que é mais de dupla, tripla, quarta, a gente tem tanta coisa misturada que é difícil. Primeira coisa, ele não nasceu pronto, né, quando a Manu nasceu, foi um grande choque. Ele dormir eu fui tomar um banho, o primeiro banho da Parça, eu falei assim: "Só olha ela aqui pra eu dormir", aí eu fui deixar ela lá pra dormir, ela chorou e eu estava lá ouvindo um show, tomando banho, eu tô vendo o menino chorar, falei: "Ele vai, ele vai", aí de repente eu falei: "Não", pra eu chegar, cheguei lá, ele estava dormindo e a menina estava chorando. E assim, no início, mas quando chegou o João, não teve outra, ele não tinha outra opção. também. E aí Estava não, ele não tinha outra opção, É. ele tinha que ir. E aí ele teve que ir, aí ele assumiu isso de maneira plena, assim, ele acordava 6 horas da manhã para limpar a casa, porque eu estava sem faxineira, para limpar a casa, para quando eu acordasse as coisas estavam no lugar e eu conseguisse viver com os meninos, pelo menos no básico ali. E aí essa parceria ela foi surgindo também, porque ele também se redescobriu nesse período. Ele tinha uma empresa, uma oficina mecânica com sociedade com o irmão, e aí eu fui tirar foto, olha nem ele foi eu fui tirar foto de gestante das minhas amigas, e ele foi comigo. Ele foi meu assistente: "Segura, vamos tirar". E aí as minhas a "Vamos, você tira foto pra mim?". Tiro, eu adorava tirar foto. E aí ele apaixonou, e aí ele foi estudar fotografia nesse período. Olha, gente, Olha uma que legal. transformação que foi Dupla. cara, né. Eu lembro que os primeiros equipamentos que ele comprou de fotografia foi no nascimento da Manu. E aí a gente ele tirou fotos do parto da Manu, tudo lindo. Então aí ele começou a mudar o olhar dele também no nascimento ali da Manu. E aí ele se tornou foi começando a trabalhar com fotografia, paralelo à oficina e paralelo a mim na agência. Aí a Seja nasce, eu tinha uma sócia,
E essa sócia ficou comigo durante 3 anos até ela ter uma criança, e aí ela falava: "Não, agora eu não consigo mais". Ela dá um passo atrás, mas até hoje ela trabalha comigo e a gente é parceira ainda, mas ela precisou desse tempo. E aí na hora que ela precisou desse tempo, o Júnior já estava bem estabelecido na parte de fotografia e de vídeo, e aí ele tinha que decidir o que que ele ia fazer, se ele continuava com o negócio antigo paralelo. Eu falei: "Larga o negócio antigo e vem ser meu sócio na Seja". E porque a gente já estava no momento que a gente precisava disso. E aí essa parceria se consolidou. Ele morria de medo de ser meu sócio, ele não queria de jeito nenhum, ele falava: "Você vai me matar". Mas a gente se respeita e se caminha muito a gente caminha junto muito bem. E isso foi paulatino, um com o outro, aprendendo a trabalhar e ele também me respeitando, porque eu tinha mais tempo de carreira que ele, então ele foi aprendendo comigo a publicidade, e a gente foi aprendendo junto a se respeitar e a construir esse negócio. E tudo dentro do ritmo que você falou de crescer com as crianças, tudo no ritmo dos meninos. Eu lembro que no início eu trabalhava 4 horas por dia, podia fazer ou chuva, nunca marquei, e até hoje eu marco a minha agenda de acordo com a agenda dos crianças. Falo eles que quem comanda a nossa agenda são os filhos. É, eu sei se ele tem ginástica 3 horas da tarde na terça-feira, terça-feira à tarde eu vou levar ela ali na ginástica. Então isso tudo foi casando e foi no ritmo. Hoje a Seja é aqui no Mercado Novo, nosso estúdio está aqui, gente, no Mercado Novo, venham pra cá. Lindo. E aí, isso era um sonho de 2019. Quando a gente foi renovar nossos votos lá em 2019, eu fiz 10 anos de casada e eu decidi renovar os votos aqui no mercado, no Copa Cozinha. Fizemos uma linda cerimônia, fechamos o Copa para a gente receber os nossos amigos, as nossas famílias, e fizemos a renovação. E aí eu fiquei morrendo de vontade de trazer a Seja para cá, só que não era o momento. Como é que eu saía? Não tinha como. Eu não ia ter, meus meninos estavam ali naquela época com 4 e 5. Qual que era a chance de eu conseguir ter uma agência fixa no centro da cidade com 2 crianças? Eu falei: "É um sonho, um dia eu realizo, não é o momento". Estamos aqui. E o mais Exatamente. importante é saber que existem sonhos, né, porque Existe. tem muitas mulheres que nem sabem mais sonhar, que se perdem nesse processo, É. né. Não, porque é difícil, gente, a gente passa a olhar para o bebê e fala assim: "Nossa, ele é tudo para mim". E isso não me aconteceu, tá. Eu amava os meus filhos, amava muito, mas eu sabia que tinha uma mulher. Eu tenho uma amiga que eu não tenho que citar, que durante esses 2 anos ela ia na minha casa de 15 em 15 dias. Ela levava o lanche, ela chegava: "Anne, você sabe disso", ela chegava em casa. Poucas pessoas fizeram esse cuidado, mas ela teve. Ela levava o lanche, ela levava o refrigerante, o bolo, o suco, o jantar. Ela sentava do meu lado e falava: "Hoje no trabalho eu fiz isso, isso e isso. A fulana", e ela trabalhou comigo nessas agências. Então: "Olha, agora a gente está com um projeto assim, o mercado está assado. Eu fui num congresso que era assim, assim, assado". Ela me dava notícia do mundo. E ela ia Legal. segurar e ela segurava meu bebê para eu um dia ela foi lá em casa pra gente, aí a gente estava lá, eu dormi e ela ficou com o bebê no colo. Pegou Olha, eu vou falar que a Ju já ia falar, mas eu vou falar de fora da relação, que a gente tem uma relação dessas 2 aqui, Ju Arges e Ju Tolentino, que é muito linda, assim, o que uma representa para a outra, e eu acho que o apoio que a Juju Tolentino dá pra Ju Arges aí, Meu Deus. nessa maternidade, é uma coisa muito bonita de se ver, É. né. Ah, você estava falando, eu já estava, assim, pensando e agradecendo. Não tem eu falo com a Ju, assim, que sorte, né, ela além de amiga, além de irmã, além de rede de apoio, ela é madrinha da Maitê, né, a gente já falou aqui, vou falar quantas vezes forem necessárias, mas é muito pautado pelo que a gente traz aqui, que privilégio, e nem todo mundo Não. tem, de quem cuida de quem cuida, né. É. Quem tá cuidando daquele que tá ali cuidando. Então, assim, não só o seu parceiro de vida, e também que grande privilégio É. ter isso, porque nem todas as mulheres têm alguém que Eu sei. entenda, que tá ali, que não ajuda não, porque eu falo, pai não ajuda, É. pai tem o papel, né. "Ah, meu marido ajuda em casa", não, ele tem o papel que poucos sabem, mas voltando para essa amiga e para esse grande privilégio que eu tenho, foi o que eu falei, que assim, são poucas as pessoas que estão ali pensando e nos impulsionando, assim, isso vai passar, porque Vai. é transitório, né, o momento que seu filho é pequeno, que ele te demanda 100% de atenção e que você acha que você nunca mais, porque a gente passa a pensar isso, né, "Eu nunca mais vou voltar a ter minha vida, É. eu nunca mais vou voltar", eu ainda ouso dizer que eu ainda acho, várias vezes eu penso assim: "Gente, minha vida não vai voltar toda, eu não vou conseguir, eu não vou", e aqui tô voltando, porque tem essas pessoas, então assim, que
aproveitar para agradecer mais uma vez. Amor, Mas legal ela ter essa confiança, gente, a privilégio de ser madrinha da filha dela, vocês não têm noção. e no meu caso, assim, hoje eu sou mãe solo, né, então não tenho o pai dela ao meu lado, mas eu falo que eu tenho uma marida que Elas odeiam, isso que é, gente, deixa a parte foi uma boa troca. foi, não. Você foi. Mas aproveitando o gancho de muitas vezes, não enxergar este momento, assim, que as coisas se pacificam, Lu, conta pra gente, teve até uma reunião, o de um contrato que você ia fechar, que tinha os 2 chorando, e o da porta de vidro, não foi? Isso já estava com a seja já estabelecida, então pronto, tenho a seja, vai nascer a seja, beleza. E aí fecha um contrato, gente, com uma empresa muito legal. E eu lembro que é uma empresa que é cliente da gente até hoje, e aí, e é uma grande empresa mesmo de transporte, como é que chama? De comércio exterior. E aí ele me ligou e estava pra fechar o contrato, aí o João começou a chorar, porque o João chorava muito, aí eu peguei e fechei a porta. E deixei o João chorando e fui pro quintal. E aí fui por debaixo de uma jabuticabeira e fiquei lá conversando. Aí lá vem a Manu chorar também, eu ficava de longe vendo os 2 chorar e não, claro, e aí ele me questionava exatamente por que que eu não tinha um lugar fixo, por que que a Seja não tinha um escritório, gente, não ia ter um escritório naquele momento, como que eu ia ter um escritório com 2 crianças chorando na porta? Não tinha condição. E eu fui explicando pra ele: "Olha, nesse momento de vida eu não consigo ter um escritório". Ele estava inseguro de fechar com a gente por causa disso, mas a gente trabalha online, a gente tem uma equipe, eu fui dando segurança pra ele, e eu pensando: "Olha lá, porque eu não tenho um escritório". Deixa eu fazer um FaceTime aqui com você pra você me a realidade. E ele chorava, 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 mas era tão importante o contrato e a gente fechou o contrato. E aí eu fui lá e abri a porta, ele: "Ai, o filho, vem cá", abracei, beijei, e pedi desculpa, mas não tinha jeito, aquela Luciana, que nem que você falou assim, aquela Luciana que ama fazer o que faz, É. ela não, porque eu poderia olhar e falar assim: "Não, isso aqui não é importante, vou desligar e vou olhar para o meu filho, vou cuidar do meu filho", mas poxa, eu sou importante, aquilo ali era tão, não é só dinheiro, gente, Não. nunca é só dinheiro. É. E assim, mais uma vez, né, suas falas estão me provocando aqui vários sentimentos e o quão é importante ouvir isso de outras mulheres, né. Os nossos filhos, eu acho que, assim, são muito prioridade, a gente ouve o quanto que a gente se doa para eles, mas eu falo que não há nada mais poderoso para os filhos do que ver que nós estamos felizes. Exato. Eu também me lembro, que quando eu voltei a trabalhar com 2 meses, então mas só que no meu caso era dentro de casa, eu trabalhava era 100% remoto, então eu entrava em reuniões amamentando, e me achando super mulher, né, assim. E com uma amamentação que foi extremamente desafiadora, né? Não é. Ai, pior que tem algumas que são, eu morro de Mas eu amo amei amamentar, mas é difícil, os processos são totalmente diferentes com o João, com a Manu, mas é difícil. E eu me lembro de, antes de voltar a trabalhar, ter muito essa dúvida, porque era muito recente, 2 meses, de como é que vai ser, ou será que eu vou dar conta, culpas e milhões de coisas. E eu lembro exatamente da sensação de como foi o primeiro banho que eu dei nela, depois de um dia inteiro fechada dentro do quarto, só saindo para amamentar. Estava sentindo culpa, porque eu não tinha passado o dia inteiro olhando para ela, só amamentado, como se fosse pouca coisa, mas aquele banho foi muito especial, porque foi um banho de presença. E eu estava feliz, porque eu tinha voltado a assumir responsabilidades e papéis que me faziam, eh, voltar num lugar de eu tenho outras responsabilidades, eu tenho outras coisas que eu gosto. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser desafiada, então eu acho que, assim, isso é muito importante, eles verem que a gente está feliz, porque às vezes a gente acha que é quantidade de tempo, e ainda pra mim isso é um desafio, tá. Tô indo embora hoje daqui, correndo pra estar com ela, porque já tô me sentindo culpada de não estar com ela em pleno final de semana, sábado, mas eu vejo no olhinho dela que ela sente quando eu tô feliz, porque ela sabe que eu tô ali na minha presença inteira para ela e reabastecida de outras coisas. Então, muito legal ouvir que você não abriu mão, assim, tô aqui no meio do caos, né, dando mal conta de todos os pratinhos, mas isso para mamãe é importante. E eu acho que ter esse conhecimento, assim, é muito importante mesmo, porque
é isso, a gente passa por um caos, né, e muitas vezes a gente acaba abrindo mão de fazer coisas que pra gente é importante, e tudo bem também, vai ter muitas coisas que a gente vai abrir mão, né. Mas eu acho que a gente ter essa vontade de retomar com aquilo que nos faz bem, a gente ter as parcerias para nos mostrar que dá para ir, né, calma, vai passar essa fase, vamos do jeito que dá, né, ter o seu parceiro ali que te apoiou, ter essa amiga que te apoiou, que eu acho que é isso, assim, a gente ter pessoas que nos mostram que: "Espera aí, É possível. não é que sua vida vai voltar, ela vai transformar, mas você pode se impulsionar ali de novo a fazer esse movimento, né". Então isso é muito bacana. E a gente volta diferente, não tem como, gente, a gente volta mais forte, mais resiliente. O propósito, às vezes, assim, antigamente, antes de ter os filhos, eu fazia as coisas e eu tinha os meus propósitos, mas é assim, ai, não sabe, força nenhuma para fazer assim: "Ah, eu quero isso, mas, esse sonho é meu", assim, eu não olhava tanto para mim, eu olhava mais para os outros, e assim, eu ia tocando a minha vida. Depois que os meninos nasceram, eu tive o olhar de falar assim: "Cara, olhar para mim é olhar para eles". Então isso é Perfeito. uma frase que eu acho que é muito importante, a gente olhar para você é olhar para os seus filhos, é olhar para o futuro dos seus filhos, para sua saúde mental, você está olhando para uma mãe que vai estar estruturada para cuidar deles, então, eu comecei a ser um pouquinho mais egoísta, de não olhar mais para os outros, mas olhar para mim, porque eu sabia que eu estava olhando para eles. Então Gente, quan isso não é ser egoísta, né. Não, A gente também Se priorizar, né, eu acho que isso é é muito diferente distorcido. egoísmo do se priorizar. e aí com isso eu fui criando em mim as minhas exigências, e isso não foi fácil. Aí eu depois, o tempo vai passando, você começa a se cobrar. Eu não fiz uma coisa que é muito importante, que hoje se eu pudesse dar um conselho eu deixava meus filhos para poder trabalhar. Então, para minha rede de apoio, minha mãe, por exemplo, eu saía de casa, ia para minha mãe, deixava meu filho lá, ia para uma reunião e não me permitia tomar um sorvete, Porque o prazer não pode. porque eu podia sair para trabalhar, Trabalhar pode, mas, pra mim isso é muito, muito, muito legal você ter trazido, porque, assim, a gente é tão cobrada na função de estar com os filhos, que a gente só tem a autorização de não estar com eles se a gente estiver fazendo algo muito importante. muito importante. Então, se você Justifica. está no médico ou se você está trabalhando. Agora, mãe pode divertir sem os filhos? E assim, gente, Nenhum. eu Não tô eu pode. tô eu tô dizendo assim, real, até eu me permitir ir no cinema com uma amiga, e só foi depois que eles foram pra escola, e mesmo assim no horário da escola, então eu tinha o dia que eu trabalhava e tinha o dia que eu ia. Hoje eu olho e falo: "Nossa, que pena que eu não tive essa maturidade de falar assim: 'Mãe, hoje eu não tenho reunião, mas fica com eles pra eu sair'". Eu lembro exatamente do dia que eu e o Juninho saímos pra comemorar o Dia dos Namorados, e a gente deixou lá e a gente foi esse primeiro encontro sozinhos, foi muito interessante, marcou a minha vida. E que bom que por um lado você não teve, que hoje aqui você está dando um relato real para mulheres que estão passando exatamente por essa fase e vindo de você, desse lugar de fala do: "Mulheres, se permitam a viver esses momentos para vocês, né, a serem mais do que mães", do quão importante isso é, né. E eu acho até, eu coloco né, dando meu relato, assim, eu lembro que eu coloquei meu filho na escolinha com 1 ano e 3 meses. E eu não tinha conseguido voltar a trabalhar, e eu trabalhava de casa, meu escritório é em casa ainda até hoje. E eu não tive ajuda com o Gustavo, foi no meio da pandemia, eu não queria ajuda, fiquei com medo, enfim. E quando ele fez 1 ano, eu me dediquei esse 1 ano, assim, exclusivamente mesmo, e hoje até já falei isso com as meninas, que eu olho pra trás e eu agradeço, porque eu tive a privilégio também de estar junto na criação do meu sobrinho, e eu lembro que a minha irmã, ela voltou mais rápido para o trabalho e acabou que teve alguns momentos do marco do meu sobrinho que eu e minha mãe presenciamos. E eu falava: "Nossa, quando eu tiver meu filho, eu gostaria muito de estar mais presente ali nesse primeiro aninho, pelo menos". Só que quando eu vivenciei isso, eu vivenciei intensamente, mas com aquela culpa na minha cabeça de: "Ai, meu Deus, eu não consigo trabalhar, não tô conseguindo trabalhar". E hoje de fora eu vejo que graças a Deus que eu me permiti viver isso. Mas, quando eu coloquei Gustavo na escolinha com 1 ano e 3 meses, eu lembro, teve pessoas falando: "Não, mas tadinho, 1 ano e 3 meses, você não precisa, pega esse dinheiro, por exemplo, paga uma babá, vai porque ele fica dentro de casa".
Só que pra mim, assim, sempre foi a escola muito mais, o lugar que eu gostaria que ele estivesse do que da babá. E mais do que isso, eu trabalho dentro de casa. Ele estar com a babá dentro de casa, Eu não eu não vou conseguir trabalhar. É um grande desafio. E eu lembro que eu tinha tanta essa certeza pra mim que a escola era o melhor lugar que ele estaria, que a adaptação dele, desde o dia 1, eu deixei ele lá, eu não assim, tem mãe que fala assim: "Não, eu chorei, nossa", eu falei: "Nossa, que bênção, ele está no lugar que ele deveria estar e eu também". E aí a gente fala assim, viu? Viu, né? E aí eu falo: "Uau", tipo assim, isso e eu lembro que, assim, eu lembro da minha mãe, às vezes, falando, assim, sem culpa assim, sem, né, maldade, mas: "Nossa, tadinho", eu falava: "Não, tadinho não, que maravilhoso", sabe, assim, que maravilhoso Bom, que Ju, que você ouviu, né, assim, que você foi e eu acho que isso igual você falou, assim, se as mulheres conseguissem se ouvir mais e se permitir, né, viver ali dentro desses, fugas desses padrões cobrados, né, sei lá como é que seria isso, Porque mas no final das contas, o que eu paro para pensar é que, assim, a gente nessa tentativa de entregar essa mãe de cartilha perfeita, a gente se detona. sim. É. A custo de quê? Que a gente está presente a todo momento, eh, ama dando assim, eu vou pegar todos os marcos, né, assim, tem mães que sofrem, por exemplo, eu sofri muito para conseguir amamentar sem dor. Até que ponto tudo isso num sacrifício aonde no final você está acabada, drenada, não presente, não é isso que seu filho quer, né. É. Não é fácil falar, é muito fácil falar, ainda mais depois de 2 anos aqui, de tudo que eu sofri com cada marco, mas assim, eles querem que a gente esteja bem, porque eles vão ter o melhor da gente, né. Aí eu acho que a gente precisa aliviar a nossa cabeça. É, O nosso corpo também, mas é saber que a gente consegue, mas é difícil. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural. A a ida para a escola foi um processo que eu também não aguentava mais, gente. Chegou com 1 ano e meio, eu não aguentava mais fisicamente, emocionalmente. Eu já estava com muita crise de ansiedade, já estava muito péssima, estava péssima, 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 destruída. E aí eu estava lembra que eu caí meu padrão de vida, então não era simplesmente só um problema de cuidar da criança, um problema financeiro também, falava: "Meu Deus, onde eu vou pôr essas crianças?". E eu lembro que lá perto da minha casa tinha uma OMEI muito boa, e eu fui lá, fiz matrícula e tinha 7 OMEIs, pô, parece, perto da minha casa. Eu fiz em 7 as inscrições. Eu não consegui vaga para eles em nenhuma. jura. Gente, quando eu recebi a notícia, eu chorei, eu falei: "Eu não aguento mais". Eu lembro exatamente do lugar que eu estava falando: "Eu não aguento mais, eu preciso disso". E a minha irmã, que é advogada, ela pegou e me ligou e falou assim: "Nós vamos entrar na justiça com procuração pra você conseguir a vaga dos meninos". Quando os meninos conseguiram a vaga e entrou, um alívio. Aí eu tive que entrar com procuração para pedir, aí entrou, né, entrou com a medida, cautelar, aí entrou na escola, e aí a Manuela entrou sorrindo, e olhou para trás e foi. O João chorou, mas quando eu entrei dentro do carro eu fiz: Chorou de alegria? "Graças a Deus". Ufa. Graças a Deus. Porque eu já estava, não tinha nem como, gente, eu não "Ai, vou ficar triste, culpada". No segundo dia, quando a Manu chorou, eu já fiquei um pouquinho triste, mas eu também entendi que eu preciso, sabe aquela coisa do tipo assim, eu preciso disso. É o colocar a máscara primeiro na gente, Não, vai colocar, né. eu sinto muito, você vai chorar. O João chorou 1 ano pra ir pra escola. Vamos parar para Então pensar, 1 ano e meio se dedicando totalmente para eles, né. E aí 2 anos, por causa da gestação do João. sim, mas eu digo assim, pegando o mínimo que foi o João depois, né, o menorzinho, ele tem 1 ano e meio, e ainda assim a gente se culpa quando vai pra escola do tipo: "Eu deveria", não, a gente fez tudo, né, inclusive a gente faz tudo que a gente dá conta, essa é a verdade. E eu lembro que eu deixava ele chorando e as pessoas falavam assim: "Quanto tempo o João chorou?". Gente, eu acho que no primeiro ano ele entrou em março e chorou até dezembro. E aí a professora falava assim: "Olha, você deixa ele aqui, ele chora 5 minutinhos, depois para". Aí no final ele não chorava nem 5 minutinhos, depois ele chorava. E gente, de verdade, eu até falava: "Ai, vai com Deus, João, não pode chorar, não tem problema não". Porque pra mim aquilo estava sendo maravilhoso, gente. E aí eu comecei Importante cheirar também, pode cheirar um pouquinho, Faz parte. A gente chora até hoje, não é? Eu estava quase chorando aqui, né, que e esse dia eu comecei a me reconectar, então aí eu entrei na academia, aí eu fui, montei o primeiro escritório da Seja, foi um pouquinho depois, nessa época eu consegui alugar um espaço, fazer a nossa sala, mas era na porta da nossa casa. Então esse próximo 1 ano e meio
foi melhor, a gente conseguiu crescer, elegemos deputada estadual, fizemos coisas muito legais, muitos projetos muito legais na Seja, e o Juninho trabalhando com a gente, esporádico, que a minha sócia, na época, teve o filho, e aí ela virou e falou assim: "Eu não consigo mais, eu quero trabalhar com 5 clientes", e a gente tinha 10. Só que ela era design e eu era atendimento, planejamento. Falei com ela: "Então, ó, escolhe quais são os 5 que você quer ficar". Ela escolheu, eu falei: "Então toma, tema seu, nós vamos entregar 2, 3 e eu vou ficar com 2, que eram os de foto e vídeo, que tinha mais". Virei para o Juninho e falei assim: "Você vai vir comigo e nós vamos tocar". Então eu recomecei, em 2019, eu recomecei a própria agência. Então assim, ela cresceu durante 4 anos e depois ela precisou recomeçar. Recomeçar com o Júnior como sócio, recomeçar com os meninos um pouco mais velhos. E aí veio a pandemia, ê, delícia de pandemia, né. Falei: "Vou passar fome", eu lembro que eu fui no super tranquei as portas, falei: "Agora o que que vai ser de mim?". Nossa, aí foi bem no momento que eu e ele tínhamos decidido que a gente ia ficar só com a Seja trabalhando, falei: "O que que vai ser da gente?". Foto e vídeo, acabou os eventos sociais. Falei: "Eu vou morrer de fome". E aí não, aí a Seja começou a crescer, aí realmente eu saí de 2 clientes, em 6 meses eu estava com os 10 clientes que eu tinha aberto mão, então de repente eu já estava com 10 clientes, aí depois com 15, 16 e aí a gente só cresceu, e isso dentro do ritmo das crianças. E aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje os meus filhos estão com 9 e com 10, a Seja está com 8, eu acho. Eu acho, não deve ser a última, mas não me lembro, não tenho de certeza. Mas a Seja faz 8 anos esse ano e a gente e eu tô muito orgulhosa, sabe, de tudo que eu Tem que construí. ficar. O tempo que eu tive, com a estrutura que eu tive, com o apoio que eu tive, com o que a gente conseguiu construir, sabe. E De mão mesmo. Lu, sabe o que que eu acho mais bonito nisso tudo? E que acredito eu que merece um destaque gigante agora para você poder falar um pouquinho, que um dos pilares da Seja é justamente priorizar e contratar mulheres mães nesse impulsionamento, ou melhor, reimpulsionamento. Então, assim, primeiro queria dar parabéns por esse olhar e por esse movimento e esse seu reencontro, ele não assim, ele é precioso não por si só, do seu reencontro com você, mas de trazer e apoiar tantas outras mulheres como um pilar, assim, inegociável da sua empresa. É inegociável mesmo. É muito interessante, Orgulho. porque, eu uma vez a gente há 5 anos atrás, quando eu contratei a Mel, que está comigo já há 5 anos, a gente foi fazer uma campanha de política e eu conheci o marido dela, e o marido dela falou assim: "Nossa, minha esposa é ótima, você podia contratar ela, tal, tal, tal". Ele falou: Ela hoje ela sai de casa de manhã, vai para outra cidade", que ela mora no interior, "vai para outra cidade, trabalha o dia inteiro e volta, e minha filha está fazendo 1 ano". Eu olhei para aquilo e falei assim: "Fala para ela ver que vê". Aí eu sentei, conversei com ela, ela olhou para mim com uma cara assim de: Que essa mulher tá Tá querendo? querendo, Tá né? querendo? Por que ela tá me oferecendo tudo?". Eu falei: "Não, você vai para casa, você vai trabalhar com a sua filha, você vai trabalhar de casa, eu vou te pagar o mesmo salário que você recebe lá, pode ir embora, pode pedir demissão". E ela foi, pediu demissão e começou a trabalhar comigo. E aí com 3 meses ela no caos, assim, não estava dando certo, aí a menina que era a supervisora falou assim: "Vamos demitir ela". Eu falei assim: "De jeito nenhum". Eu tirei ela do trabalho dela para cuidar da filha dela, nós vamos ajudá-la a reestruturar e posicionar. Bacana. E aí, tem 5 anos que a Mel trabalha comigo, meu braço direito, é um amor da minha vida e eu vi a filha dela crescer dentro da minha empresa, fiquei emocionada. Mas é de emocionar. Não Assim, tá lindo mesmo, é. e ele não só a Mel, assim, a gente tem outras mães. Então, aí primeiro foi a Mel, aí depois foi a última, vamos pra primeira e agora para a última mãe. A Michelle é uma amiga minha de 10 anos, 15 anos, muito mais, assim, que a gente era muito amiga e ela trabalhava no mercado, tal, tal, aí ela decidiu largar tudo para engravidar, aquela coisa, né, ela estava muito estressada, não estava conseguindo engravidar, ela falou: "Vou largar tudo", engravidou, teve o primeiro filho, teve o segundo filho, 6 anos. E eu falava assim: "Você vai voltar a trabalhar você vai trabalhar comigo?". "Ah, não, não, não". Vai voltar, ela: "Tá, um dia a gente vai, um dia a gente vai". E aí esse ano passado, eu olhei pra ela e ela veio e me mandou mensagem assim: "Nossa, a gente podia tanto trabalhar junto um dia". Eu falei assim: "Não vamos trabalhar junto um dia, vamos trabalhar juntos agora". "Você quer vir?". Ela: "Ai, mas será que eu dou conta? Eu não lembro mais". E é tão interessante que a Ju conhece ela, que ela vai contar a história dela de trabalho, de profissão. Ela falou assim: "Não, eu trabalhava antes, aí virei mãe, e aí a Luciana me chamou a trabalhar aqui". Eu falo: "Minha filha, quem você era antes? Conta aí que você trabalhava em agência, que você trabalhou em concessionária". Ela esqueceu até o Pulso melhor que é, esse. e eu falava com ela: "Michele", aí um dia eu virei pra ela: "Você trabalhou numa agência de publicidade?". Ela:
olha, é verdade, trabalhei mesmo, aquela agência chamava tanto. Não, eu falei: "Michele", ela esqueceu quem ela era antes como profissional. E ela ficava assim: "Eu tenho medo", e ela é ótima. Gente, é um atendimento pronto, atende o cliente super bem, ela tá pronta, atenta às coisas. E assim, aí ela vira e fala assim: "Ai, ela me chamou pra trabalhar aqui", eu falo: "Gente, eu não chamei, ela não sabia quem ela era". Ela não lembrava de quem ela era, mas eu sabia quem. Então todas as minhas e hoje um dos meus não só dentro da Seja, mas eu gosto de potencializar essas mulheres. Então toda vez que eu vejo uma mãe que precisa de um tempo, que precisa de sair com o marido, eu falo dessa a gente tem hoje uma rede de amigas, que são 5 mulheres, 5 mães. Os meus filhos são os mais velhos, os delas, todos na faixa de 3, 4 anos, e todas no caos. E aí, ele me liga e fala assim: "Lu, eu preciso ir numa festa com meu marido, posso deixar minha filha?" "Pode, deixa aqui". Aí: "Lu, eu preciso mudar, posso deixar minha filha aí?" "Pode, deixa aqui". Aquela tchuquinha tá lá na minha casa, uma é minha afilhada, a outra tá vem eu tô aqui pra fazer isso, assim, uma tá chorando, eu pego e falo: Vem dormir". A minha parte já passou. E aí eu vejo que o caos que elas estão vivendo, eu tô ali pra dar apoio. Eu já vivi meus filhos, não trabalho mais, mas por que que eu ando com elas? Pra agarrar esses bebês e cuidar desses bebês e fazer Ô, o gente, vocês que estão entendendo por que que a Seja virou nossa parceira e produtora nesse projeto, né? Não, começaram a entender, né? E eu tô pensando assim, que grande privilégio e que nada nessa vida é por acaso, porque nosso primeiro episódio a gente traz uma mulher que não só viveu profundas transformações com a maternidade, como ela é o próprio Reimpulsa, né, ela é a rede, ela faz isso pelas outras mulheres também, e E eu acho que isso aqui pode ficar até uma dica, né, para quem está gente, escutando e que tem a oportunidade de levar isso para dentro das empresas, né, sejam empresas que trabalham, sejam pessoas que empreendem também, ter essa visão, né, Lu, porque não é assim, na nossa realidade isso não é comum, né, eu acho que é muito difícil aí o mercado, assim, abraçar mesmo esse período da mulher que é desafiador. Né, e eu não falo nem só assim, empresas hoje em dia estão colocando ali uma sala de amamentação, enfim, reais. isso é o mínimo, sabe, assim, é o entender, é o que você falou, assim, é o acolher, ok, ela não tá 100% produtiva, não tem como a mulher tá 100% Legal. produtiva, ela tá produtiva, ela tá ali ainda Produzindo leite. gestando. Eu ia falar, ela tá muito mais que 100% produtiva. Não, Olha o que essa mulher está fazendo. Eu fiz um pé, Eu fiz um cérebro. eu tipo isso. Tô produzindo leite e fazendo reunião. Gente, eu fiz Olha só esse pé, eu ficando isso pra Maitê, tá vendo essa barriga? Foi a mamãe que fez, tá? exatamente. E as empresas hoje estão onde estão porque vieram de uma mulher no final das contas, ué. Há uma história que é a minha essa minha amiga, ela é esposa do meu ex-chefe. E ela é muito minha amiga hoje, a gente é muito próxima, eu sou a madrinha da filha dela, mas a visão dela, gente, como é que a gente é surreal, né. Quando a gente começou na fotografia, ela já era bem estabelecida, e a gente olhava e falava: "Meu Deus, olha as fotos dela". Ela tem foto que já saiu na capa de revista, de noivas. E ela era uma puta profissional, trabalhava fora, maravilhosa. E ela linda, a gente olhava e ela contratou o Juninho para fazer a festa de aniversário do filho dela de 1 ano, e a gente falou: "Nossa!", o Juninho ficou super honrado, e ela elogiando, tal, tal, tal. E aí a gente começou a conviver depois. Aí ela teve a segunda filha, a Teté, e aí quando ela foi ter a segunda filha, ela ficou um tempo fora e ela começou: "Eu quero voltar a trabalhar, não sei o que fazer". Falei: "Volta a fotografar". E ela: "Ah, mas eu não gosto, ai, não sei se eu sou boa". "Eu não sou boa". Eu falava: "Não, como que você não é boa?". Aí eu começava: "Olha essa foto aqui sua, olha isso aqui, você é boa". Ela: "Ah, eu não sei nem se eu sei trabalhar de novo". Aí eu virei pra ela e fiz: "Gente, isso é real". Eu virei e falei assim: "Dia tal eu tenho um casamento", porque a gente além da Seja Comunicação, a gente tem uma empresa de eventos, chama Seja Eterno, que também fotografa a gente faz pouco, mas é porque a gente gosta. E aí eu virei pra ela e falei assim: "Olha, dia 21 do mês que vem, a gente tem um casamento. Você vai comigo". Ela: "Ah, não, mas eu não posso ser sua equipe, porque eu não tenho". Eu falei: "Você vai ser mais uma". Esquece, eu vou contratar a equipe vai estar toda lá e você vai estar lá com a gente. Ela: "Mas você tem certeza?" Eu falei: "Tenho. Você quer ir?". Ela conversou com o marido, "Quero". Foi. Gente, ela voltou a brilhar nas fotos maravilhosas, o perfil gente, isso tem 6 meses. O perfil dela tá ativo, Fernanda Parrella, gente, siga. Faz com a gente
a gente agora, ela faz evento com a gente, não só na Seja Eterno, mas na Seja Comunicação. Essa semana passada ela ficou 2 dias na Fundação Dom Cabral com a gente. A gente virou e sacudiu essa mulher e falou: "Olha, vamos". Que demais ouvir tudo isso, que lindo, que lindo. E não é porque a gente faz isso, porque que é o nosso propósito, assim, o meu marido ele fala assim: "Luciana, ih, falou que é mãe, contrata". Tá na ci tá na etapa. Lógico que agora a gente já chegou num tamanho que, graças a Deus, somos 20 colaboradores, não tem mais jeito de eu só contratar, mas quando eu vejo, se tem uma mãe que tem ali, tá interessada, Eu acho que a gente pode até mudar o nome desse episódio, ao invés do negócio cresce com os filhos, a gente, colocar seja como a Lu, seja como essa mulher que, assim, além de se enxergar ali depois da maternidade com suas potências, potencializa outras mulheres mães. Seja uma impulsionadora. Gente. Lu, vamos para as 3 perguntinhas aqui, bora. finalizado. Uma delas você já até falou, que é o conselho para mães, mas, né, vamos repetir aqui para deixar isso bem, registrado. Eu queria que você se resumisse em uma palavra Hoje. hoje. Hoje, ai, eu acho que lutadora, nem vou falar resiliência, é lutadora mesmo, é uma luta atrás da outra, eu acho que isso me define, assim, uma lutadora. Que bom. E eu falo que bom, porque quando a gente fala que é lutador, a gente tá no ringue, a gente tá na arena. E eu falo que hoje em dia tem muita gente que tá ali só falando, fazendo, pregando e falando que tem que ser assim, assado, mas ninguém vai pra arena. E eu acho que quando a gente tá na lutadora, a gente tá na ação, a gente tá no movimento. E tá tomando porrada, tá. Ô. Quando a gente fala que a gente é lutadora, quer dizer que eu tô tomando um soco, mas eu ainda não tive um nocaute. Exato. A gente já aprendeu a Eu tô quase tendo nocaute, vem o toco tim-dim e vai pra um outro round. Mas, graças a Deus, eu não tive um nocaute. Quase tive várias vezes nessa história, nesses 9, 10 anos, várias quase nocautes, mas graças a Deus estamos aí firme e forte. Maravilhosa. Como você cuida de si hoje? A gente traz aqui sempre essa pergunta, porque a gente acredita que a gente tem que construir ali a nossa caixinha SOS, como a gente fala, né. Primeiros socorros, né, assim, na hora que o bicho tá pegando, o que é aquilo que pra você a gente até fala, né, que é o que te recarrega, o que te faz voltar. Tem algumas coisas que eu faço que me mas primeiro esse grupo de mães, essas 5 mães, ontem a gente fez um jantar lá em casa. A próxima você pode chamar a gente, por favor? Aliás, acho que a gente tem que ir juntas no próximo. Vamos fazer um episódio lá com todas elas. Ontem a gente fez um fundi, sentadas lá, cada um veio, deixou seus pequenos em casa, sentamos, conversamos, fizemos máscaras de skincare, umas fizeram a unha, outras fizeram o escalda-pés. Lá na minha casa, na sala mesmo, meu marido, o Juninho, chegou do trabalho e foi deitar no quarto, o João foi assistir um filme com ele, os 2 lá, e a gente ficou na sala conversando. No início do ano a gente fez metas de vida, o que a gente queria para 2025 e colocou lá um quadro mesmo, como se fosse um Pinterest, colocamos as fotos e vários sonhos ali já começaram a ser realizados. Maravilhoso. E um deles é o meu apartamento. A gente estava no meu apartamento, eu falei: "Gente, em janeiro a gente colocou a fotinho do meu apartamento, olha aqui a gente no nosso apartamento". Já em 3 meses, 4 meses, já foi realizado o primeiro grande desejo. Então são pequenas coisas que a gente vai celebrando. Então essas mulheres, você ter essa rede de apoio feminina, não só da sua família, é muito legal, mas você ter com quem ir tomar um café de tarde, que é aquilo que eu não me permitia. Então hoje eu acho que a coisa que eu mais estimulo é isso, vá tomar um café, tenha sua rede de apoio, faça as suas unhas, se você gostar, cuide do seu cabelo, tira esse tempo, faz prioridade, compra aquela roupa que você gosta. "Ah, Lu, não tô com dinheiro". Hoje eu paro e penso assim: "Poxa, essa blusinha vou comprar pra mim". Me permito até gastar dinheiro comigo mesmo, que eu não me permitia. E faço uma boa terapia, né, gente. Por favor, né. Terapia me ajudou muito, assim, Salva principalmente nos vidas. últimos anos, que aí, assim, fui tendo crises de ansiedade com frequência, até que chegou a última, que foi há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e aí ela virou pra mim e falou assim: "Olha, você precisa de ir no psiquiatra pra você tomar um ansiolítico, você precisa de fazer a terapia aqui, depois de 1 ano, eu sou outra pessoa", mas eu entendi e ela falou assim: "Olha, você tem 9 anos que você tá mergulhada nesse caos e você tá tentando sair desse caos através do trabalho, através das amigas, mas você precisa cuidar de você mesma". Então esse foi, eu acho que a minha grande,
tomada de decisão do cuidado foi: realmente eu preciso de voltar para a terapia, de me olhar e cuidar da minha saúde mental, porque não dá para ser mãe, empreendedora, esposa, amiga, perfeita, não Não, tem jeito. Não dá, não dá. Não dá. E definitivamente. e Lu, sabe o que que eu acho muito potente, assim, na sua fala? E pra gente finalizando, eu gostaria muito que você repetisse ela, que me inspira demais. É quando você enfatiza que você está no lugar que você se imaginou e gostaria de estar. Eu acho isso numa potência, de uma inspiração, assim, para todas nós, que eu queria trazer essa frase novamente aqui agora para o final, sabe? É até muito bizarro, porque eu lembro da Luciana indo para a faculdade. Sábado de manhã eu trabalhava o dia inteiro e sábado de manhã eu pegava o carro do meu pai e ia para a PUC. Eu estudei na PUC, eu ia para a PUC de carro, porque eu estudava à noite e tinha aula no sábado de manhã. E eu lembro exatamente de eu dirigindo e sonhando, ouvindo a música e sonhando, e porque eu estava ali começando o meu processo de construir uma carreira, de construir e aí teve ano passado, um outro ano, foi tão fac eu recebi o convite de palestrar, de ter um momento com os alunos da PUC. E aí eu entrei no carro, liguei o carro e estava indo para aquela mesma faculdade que eu estudei, para falar com os alunos, e eu falei: "Poxa, que legal". Aquela Luciana que sonhava aquilo tudo, realizou mesmo sem saber que ela queria, sabe. Eu sonhava em ser diretora de atendimento, não ser dona de agência, mas eu sonhava em estar trabalhando com comunicação, estar num bom posicionamento. Eu virei e falei assim: "Poxa, agora eu sou a dona da minha agência, atendo clientes muito bacanas, tenho meu marido comigo, que é o amor da minha vida", que eu comecei a namorar com ele com 17 anos, gente, são 24 anos juntos. Então, poxa, aquele namorado que eu estava lá, tá comigo até hoje, eu tenho 2 filhos exatamente, e eu queria que os meninos tivessem a mesma idade, você acredita? Até isso tinha no meu sonho, eu falava: "Gente, até isso deu certo". Eu tinha que pensar, eu imaginava que eu ia ter um filho e adotar outro da mesma idade. Não foi o que aconteceu. Isso de algum jeito aconteceu. Aconteceu o que eu queria, ter os 2 muito próximos. Então, realmente, hoje eu olho para trás e falo: "Poxa, que privilégio, né". É, Ai, privilégio. demais. Ô Lu, a gente queria te agradecer muito, Agradeço. primeiro por abrir as portas pra gente, por acreditar nesse nosso projeto, né, e pela generosidade de compartilhar essa história com a gente, a sua trajetória, né, que assim, eu acho que além de ser inspiradora mesmo, né, por toda construção que você contou pra gente, é também, uma inspiração de afeto, né, de afeto familiar, de afeto pela Pelos amizade, outros, pelos né, pela outros. generosidade também, isso me bateu muito, assim, o que você faz, eu falo que não existe maneira maior da gente doar quando a gente passa pela mesma situação, empatia, né, empatia, não necessariamente precisa ser exatamente a mesma coisa, mas quando a gente devolve ali, então, tô muito impressionada e muito feliz. Jung, só finalizar aqui antes da Ju finalizar, que eu acho também de mostrar ser possível sim, né, e o empreender, crescer uma empresa, né, com Quase gêmeos, é, ao mesmo com tempo. filhos. Eu ia finalizar justamente com essa frase, que é uma história que mostra que dá sim para construir algo forte, mesmo no meio do choro, da culpa, das pausas forçadas, e que é possível crescer sim com eles e não apesar deles. Eu emocionei. Obrigada, Lu. Sabrinas, eu amei, muito obrigada mesmo, viu, foi um privilégio. E a gente agradece vocês por estarem aqui escutando o nosso podcast. Se você sente que esse episódio merece ser ouvido por alguma amiga, envia. O nosso arroba é @impulsa e nós esperamos você no próximo episódio. Muito obrigada, Lu. Prazer. Valeu, um beijo.